Cada vez mais estão chegando no mercado resinas com carga cerâmica. E a gente fica em dúvida, que resina que a gente deve comprar? Essas resinas elas têm um custo muito alto e é difícil a gente ter acesso a uma quantidade grande de tipos de resina para a gente poder testar e ver qual é a melhor para o nosso fluxo do dia a dia. O objetivo desse vídeo é a gente ver quais as resinas que a gente tem no mercado disponíveis, ver características de cada uma delas, ver preço, enfim, separar para vocês todas as resinas que a gente tem disponíveis no mercado hoje, para que você possa então escolher entre cada uma delas. Se as empresas quiserem me mandar para eu testar elas, eu fico contente, mas a gente vê que há uma grande diferença entre cada uma delas, nas suas propriedades, na lisura, no final dela, como que a gente vai colocar na boca do nosso paciente. Então é importante a gente conhecer um pouquinho de cada uma delas para que a gente possa escolher qual é melhor para o nosso fluxo do dia a dia. Fique até o final desse vídeo que eu vou te mostrar as propriedades de várias delas para que você possa fazer a melhor escolha. Bom, vamos mostrar para vocês todas as resinas que a gente tem disponíveis no mercado, dividindo elas por empresas, como que essa empresa funciona, se ela é uma empresa nacional, se ela é de outro país. Enfim, vou explicar um pouquinho de cada empresa, um pouquinho de cada resina para que a gente possa fazer a melhor escolha para o nosso dia a dia. Então, a primeira resina que eu vou falar, e as resinas que eu vou falar, são as resinas da MakerTech. A MakerTech Labs é uma empresa brasileira, pioneira na produção de resinas para impressão 3D na América Latina. É uma empresa que foi fundada em 2013 e surgiu da necessidade de atender essa crescente demanda por materiais de qualidade na odontologia aqui no Brasil. Ela foi impulsionada pelo esse novo fluxo digital e ela se destaca por uma busca contínua de inovação, utilizando matérias-primas certificadas internacionalmente e submetendo os produtos da empresa a rigorosos controles de qualidade. A MakerTech já oferece uma variedade de resinas biocompatíveis, calcináveis e de uso geral, além de diversas aplicações na área da odontologia e na impressão 3D. E com isso ela visa contribuir para um avanço da nossa odontologia mais moderna. E a primeira resina que a gente tem com carga cerâmica é a BioCrown, que é uma resina composta nano-híbrida biocompatível e que na sua composição leva cerâmica e zircônia silanizadas. Falando com o pessoal que trabalha lá, eles falam que essa resina tem em torno de 16 ou 18% de carga cerâmica e que confere uma qualidade superior que é necessária para o desenvolvimento de trabalhos como coroas, pontes e inlays. É indicado para trabalhos provisórios de longa duração. Essa resina ela não apresenta radiopacidade, tem uma viscosidade ideal, tem uma alta resistência e estabilidade e ela traz resultados estéticos muito bons. Tem nas cores BL, que na verdade esse BL é um BL2 ou BL3, A1 e A2, mas ela pode ser caracterizada com qualquer tipo de maquiagem para modificar essa cor. É uma resina, como eu falei, biocompatível e como as outras resinas biocompatíveis da marca, ela passa por 4 testes de toxicidade, sendo testadas e aprovadas pela Anvisa. Como as cargas dela são silanizadas, a gente não necessita de silano para a cimentação. Ela pode ser feita igual a cimentação que a gente faz para cerômeros. A gente cimenta elas, né, as peças que a gente vai produzir com cimentos resinosos e a gente pode reembasar com flow ou com resinas específicas que a própria MakerTech tem para reembasamento. E essa resina ela aceita maquiagens compatíveis com resinas. Falando das propriedades físicas dessa resina, ela tem uma dureza Shore-D de 75 a 85, uma resistência à flexão de 110 megapascais, um módulo de flexão de 2,85 gigapascais, uma tensão de ruptura de 61 megapascais, uma deformação na ruptura em porcentagem de 4,51% e ela traz uma carga máxima de 1.276,6 newtons. E ela apresenta um módulo de flexão de 2,85 gigapascais ou 2.850 megapascais. A gente pode usar essa resina em impressoras LCDs e DLPs e ela dura em torno de 2 anos, o que é importante a gente entender porque essa é uma resina que a gente pode usar, mesmo sendo potes pequenos, para vários dentes. Então um pote que vem normalmente 250 gramas, a gente consegue fazer uma quantidade grande de dentes. E para o nosso dia a dia do consultório, ela vai render bastante para que a gente possa fazer vários dentes. A segunda resina que a gente vai falar é uma evolução da BioCrown. É uma resina mais nova que foi lançada no mercado, que é a resina BioCrown Diamond.
Ela é uma resina também biocompatível, mas ela é mais radiopaca que a BioCrown normal, o BioCrown comum. Ela traz mais de 52% de carga cerâmica silanizada. Ela vem em 3 tipos de cor. Ela é indicada para coroas unitárias definitivas, inlays, onlays, facetas e até para protocolos reforçados com barra. E também a gente pode usar ela para fazer dentes artificiais para próteses totais e parciais removíveis definitivas. E quais são as vantagens da resina BioCrown Diamond? Ela tem uma alta resistência mecânica, uma alta resistência à flexão, tração e dureza. E isso se dá pela sua alta carga cerâmica. E além disso, ela tem uma fluorescência similar ao dente. Ela traz uma elevada estabilidade dimensional, uma grande estabilidade de cor, o que é importante porque várias resinas acabam modificando a cor ao longo do tempo e ela pode, como eu falei, ser utilizada em várias impressoras. Ela tem as características físicas melhores do que a outra BioCrown, que é a BioCrown normal, que são uma resistência à flexão de 143 megapascais, que foi uma evolução dessa resina, uma resistência à tração de 101 megapascais, uma dureza Short Day de 92,5%, uma radiopacidade de 150% e, como eu falei, ela traz uma quantidade de carga de 52% na sua composição. A sua carga máxima é de 5.180 newtons, ela traz uma absorção de água de mais de 28 microgramas por milímetro cúbico, uma solubilidade maior do que 1,79 microgramas por milímetro cúbico, e quem vende no Brasil é a própria MakerTech e também outras dentais. E hoje ela vem a valores, a BioCrown normal por 1.170 e a BioCrown Diamond por 1.750. A próxima empresa que eu vou falar é a Sprint Ray. A Sprint Ray ela traz 2 resinas com carga, que é a Onx e a Ceramic Crown. A Sprint Ray é uma empresa americana que foi fundada em 2014 na Califórnia e ela é conhecida por desenvolver e fabricar impressoras 3D de alta resolução, materiais de impressão e softwares para diversas áreas, inclusive para odontologia. E a primeira resina, que é a Ceramic Crown, ela já é uma resina que foi aprovada pelo FDA e ela é utilizada para coroas totais, definitivas, coroas parciais e facetas. Ela é um material formulado com mais de 50% de conteúdo cerâmico inorgânico. E ela tem um excelente ajuste marginal e resistência ao desgaste, tem uma baixa absorção de água e solubilidade, é um material que é radiopaco e a Ceramic Crown hoje ela é compatível exclusivamente com a impressora 3D Pro da própria Sprint Ray. Até que a gente consiga em algum momento parametrizar essa resina para uma outra impressora. Mas a empresa vende a resina com os parâmetros exclusivamente para a própria impressora. Ela tem uma resistência e um módulo de flexão muito bons. Uma coisa interessante que a Sprint Ray traz para essa resina Ceramic Crown é que ela fala assim, que a Sprint Ray Ceramic Crown tem mais ou menos 150, mais ou menos 25 megapascais de força flexural, e se comparado com a leucita, uma cerâmica de leucita, que também tem 150, o dente, né, o dente natural, entre 150 e 250, um de silicato de lítio, que é uma cerâmica dura, né, então com pouco desgaste, tem 500. Então essa comparação é feita com a empresa. É legal para a gente entender que hoje nós temos materiais já impressos com uma alta força flexural, que ao longo do tempo essas características vão melhorando até que a gente chegue próximo, quem sabe, até de uma cerâmica, né, que é aplicada ou fresada. Além disso, a empresa traz um módulo de flexão de 7,5 na Ceramic Crown, e ele mostra que a leucita tem 32, dentes naturais de 12 a 21 e o de silicato 80. Então, com o tempo, a gente vai melhorando também essas características desses materiais. O valor da Ceramic Crown, ela vem um pote de 250 gramas a R$ 2.414. A segunda resina que a Sprint Ray traz é a Onx. Ela é uma resina de impressão 3D híbrida nanocerâmica, que ela serve para produção de dentes de prótese, incluindo protocolos e próteses totais. Ela é a primeira resina impressa em 3D totalmente radiopaca. Ela tem um alto teor de cerâmica condensada e ela é excepcionalmente estética e fácil de caracterizar. Uma outra comparação que a Sprint Ray traz para a resina Onx é que ela colocou que a resina Onx tem 147 megapascais
e ela fala como uma resina concorrente, eu não sei qual resina que eles falaram, tem entre 125 e 136 megapascais, ou seja, diz a empresa que tem uma resistência flexural maior. E um módulo de flexão também, que é mais do que o dobro, é quase 8.000 megapascais, comparando com outras resinas de 3.360 megapascais. Então eu não sei qual que é a resina que eles testaram. E além disso, a força de impacto dessa resina tem 28 joules por metro quadrado, comparando com outras, concorrentes, que é de 20 joules por metro quadrado. E o valor que ela tem no mercado hoje para um pote de 500 gramas é 3.675. E quem vende ela no Brasil hoje é a Sim Solutions. Fora do Brasil, a gente tem ainda a resina Denture Base e a Denture Teeth, mas ainda ela não é vendida aqui, só fora. A próxima resina que a gente vai falar é a resina Varcel, que é da empresa Bego. A Bego é uma empresa com sede em Bremen, na Alemanha, que foi fundada em 1890. E ela é especializada em produtos e soluções para a área odontológica, incluindo sistemas de CAD/CAM, materiais de impressão 3D, implantes e outros equipamentos. Ela foi desenvolvida especialmente para a confecção de coroas dentárias. Tem uma alta precisão que é adequada para a fabricação de coroas e detalhes mais finos. Tem uma estética bem natural e tem uma coloração que imita a aparência dos dentes naturais. É biocompatível para uso em contato prolongado com os tecidos bucais e foi projetada para uso em sistemas de impressão 3D odontológicos. Com isso, ela garante durabilidade, resistência ao desgaste e também à fratura. A empresa traz como característica que ela é um material amigável ao antagonista, com efeito de amortecimento mecânico, que isso é o ideal para coroas que são suportadas principalmente por implantes. Ela foi aprovada pelo FDA, tem 7 tons de cor com tons clássicos da escala Vita, A1, A2, A3, B1, B3, C2 e D3. Além disso, também disponíveis nos tons Bleach. A empresa traz que a gente deve trabalhar com ela com uma espessura de camada de 50 micrômetros e hoje é uma discussão muito grande para quanto a gente tem que usar de espessura de camada na hora de a gente imprimir as nossas resinas. E se traz a informação de que a 100 micrômetros por camada seria a espessura que mais traz resistência às nossas peças. Eu acho que sempre a gente seguir o que o fabricante nos traz é importante, mas talvez pesquisas com essas resinas nos tragam uma resposta melhor para a quantidade de camadas que a gente quer trabalhar. Mas a gente tem que pesar. Quanto maior a camada que a gente trabalha na impressão 3D, menos detalhes a gente traz à nossa peça. Mas também, por outro lado, mais rápido vai ser a nossa impressão. Então a gente tem que contrabalançar e ver o que isso vai ser melhor para cada um de nós. Além disso, ela traz uma viscosidade de entre 2.500 e 6.000 megapascais, uma resistência à flexão de 116 a 150, um módulo de elasticidade de 4.090 megapascais e uma solubilidade em água menor a 1 micrograma por milímetro cúbico. Mas se a gente for no site das dentais que vendem no Brasil, eles falam em 3,6 microgramas por milímetro cúbico. Então, eu não sei o que é a informação correta. Traz a empresa é menor do que 1 micrograma. A absorção de água é menor do que 12 microgramas por milímetro cúbico e no site das dentais aqui fala em 0,23 por milímetro cúbico. E a dureza Chordé é em torno de maior ou igual a 90. Hoje, essa resina ela vem ao mercado brasileiro, um pote de 250 gramas, por em torno de R$ 2.699. A próxima resina que a gente vai falar é a Printax AA Master. Ela é utilizada tanto para impressoras LCD como DLPs, é vendida por algumas dentárias e é vendida pela Odontomega e também pelo próprio site da Printax. Essa resina ela utiliza apenas 15% de carga inorgânica de cerâmica produzida na Suíça. Ela atinge uma altíssima resistência sem perder propriedades importantes, como a facilidade de impressão. Ela traz uma excelente lisura de superfície e um brilho bem natural, apenas com processo de limpeza e pós-cura. Ela traz no site, que é indicada para mockups, coroas unitárias, pontos até 3 elementos, inlays, onlays, lentes e facetas. E ela vem nas cores A1, A2 e W2, que na verdade seria um BL2. E quais as características técnicas da resina? Ela tem uma densidade de 1,11 gramas por centímetro cúbico, ela traz uma viscosidade de 398,
uma dureza Shore-D de 80, uma resistência flexural de 105.4 megapascais, tem uma elasticidade de 1500 megapascais, mas na verdade no site nos faltaram algumas especificações. Mas é interessante a gente entender que às vezes uma empresa ou outra traz especificações diferentes para cada uma dessa resina e a gente consegue comparar algumas delas. Hoje o valor no mercado dela vem a 675 na Bleach e 738,80 nas outras cores. As próximas resinas que eu vou falar são da empresa Smart Dent. A Smart Dent é uma empresa brasileira com sede em Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, e é pioneira na produção de resinas 3D no Brasil. E é a única empresa brasileira produzindo nos Estados Unidos. E as linhas das resinas Smart Print Bio, elas são compostas por resinas biocompatíveis e com registro na Anvisa. A primeira resina que eu vou falar da Smart Dent seria a Vitality, que é uma resina nano-híbrida para coroas de longa duração e definitivas, também para coroas parciais, facetas e protocolos. É um material com mais de 58% de conteúdo de carga inorgânica e torna esse material de alta resistência ao desgaste. A resina Vitality é um material ideal para coroas 3D definitivas e protocolos para longa duração. E quais são as vantagens da resina Vitality? Ela tem uma alta translucidez, uma alta resistência flexural, ela é fácil de caracterização com o uso de pigmentos, ela é compatível com diversas impressoras do mercado, o processo de cimentação dessa resina é bem simples, a empresa diz que ela tem um baixo custo de produção e cores compatíveis com a escala Vita. O procedimento para polir essa resina depois que ela foi impressa é bem comum e ela tem um bom detalhamento de sulcos e formas de dente. Ela tem um baixo tempo de impressão, uma baixa abrasão com antagonista e ela vem nas cores A2, A3, B1 e BL1. Como eu falei, características dessa resina, ela vem com 58% de carga inorgânica, ela tem uma resistência flexural de 131 megapascais, um módulo de elasticidade de 13,3 gigapascais, uma dureza Shore-D de 92, sorção de água de 35 microgramas por milímetro cúbico e uma radiopacidade de 200%. Algumas empresas trazem características de módulo de flexão e algumas módulo de elasticidade. São medidas muito próximas, mas são diferentes. Então é importante a gente comparar medidas iguais. As duas falam da característica desse material de movimentar, de torcer, de flexionar sem quebrar. Mas a gente tem que entender que módulo de flexão e módulo de elasticidade são diferentes. O valor dessa resina no mercado hoje é R$ 1.690 por um pote de 250 gramas. Ela é vendida hoje pela própria Smart e também a gente encontra ela em dentais. A outra resina que ainda existe com carga cerâmica no mercado é uma resina chamada de Hybrid, retirada e foi descontinuada pela Smart Dent, mas ainda a gente encontra em algumas dentais para venda. Então eu achei interessante trazer ela para a gente poder entender. Ela é uma resina que tem menor carga cerâmica, em torno de 15%. E ela foi desenvolvida também para coroas, pontes até 3 elementos e elementos provisórios. Tem uma dureza Shore-D de 80, uma resistência flexural de 90 megapascais, um módulo flexural de 2.000 megapascais, uma sorção de água de 30 microgramas por milímetro cúbico, e eu só achei num lugar para vender. E o valor dela é R$ 888,90 num pote de 250 gramas. A próxima resina que eu vou falar é a Voxel Print Ceramic da FGM. A FGM ela é uma empresa brasileira fundada em 1996 e começou fazendo clareadores. E hoje tem um grande portfólio de produtos e entre eles resina de impressão 3D. A Voxel Print foi desenvolvida em parceria com a empresa do meu grande amigo Kimura, Ricardo Kimura, a Doni 3D, uma empresa brasileira especializada em soluções para odontologia digital, incluindo o desenvolvimento de resinas para impressão 3D. A sua indicação de uso é para coroas totais unitárias, anteriores ou posteriores, inlays, onlays e facetas. Também para coroas sobre componentes protéticos e dentes artificiais para próteses definitivas. O módulo de flexão dessa resina é de mais de 5.000 megapascais. Tem uma estabilidade de cor e devido ao exclusivo sistema ISS, ou Intelligent Stability System, a Voxel Print apresenta uma excelente estabilidade reológica de cor, o que garante as suas propriedades. É uma resina que é livre de sedimentação, ou seja, ela apresenta um comportamento reológico que mantém o produto homogêneo, mesmo quando ele é mantido em repouso por um longo tempo
até no equipamento de impressão. É comum que a maioria dessas resinas, quando a gente deixa ela no tanque, elas acabem sedimentando. E a empresa FGM e a Doni, elas nos passam que essa resina ela tem um comportamento de pouca sedimentação. A gente tem que estar sempre ligado nisso e testar para que a gente não tenha problemas na hora de impressão 3D quanto a isso. Mas essa propriedade seria muito interessante para que todas as resinas tivessem, para que a gente não tenha que ficar trocando e tirando e até esquentando essas resinas para poder trabalhar. Ela é vendida pela Doni 3D e pela Bonnat Company a partir de 1990 com 90 e com desconto à vista ela sai um pouco menos do que isso. E eu vou deixar aqui um quadro falando sobre as cores da resina. Ele traz diferentes cores, né? Cores com alta translucidez, média translucidez e baixa translucidez. A HT ela é a Bleach e a B1. A MT, né, média translucidez, ela é a Bleach, B1 e A2. E a LT, que é a baixa translucidez, tem Bleach, B1, B2, A1, A2 e A3. Ou seja, há uma grande quantidade de diferentes tipos de cor e de translucidez diferente entre cada uma delas para que a gente possa escolher desse tipo de resina. A próxima resina que eu vou trazer para vocês é a Oro Bioprint Crown e a Bioprint Proof. A Oro é uma linha de resina produzida por uma empresa chamada Astro Science 3D, que em 2022 foi adquirida pela empresa Aditec. A primeira resina é a Bioprint Crown, que ela tem uma formulação cerâmica que confere radiopacidade, possui uma alta resistência mecânica com uma concentração de até 30% de carga cerâmica nessa resina, pode ser trabalhada em impressoras DLP e LCD e é uma grande opção para que a gente possa trabalhar não tão pouco a carga cerâmica que nem tinha as resinas iniciais, mas não uma carga tão alta para a gente poder trabalhar. E quais são as propriedades da resina Crown? Ela tem uma tensão de flexão, eu vou deixar esse quadro aqui em cima para vocês, de 115,5 megapascais, uma tensão de flexão de 120,8 megapascais, um módulo de elasticidade de 3.441 megapascais e um módulo de elasticidade máxima de 3.659 megapascais. Ela tem uma absorção de água de 36 microgramas por milímetro cúbico, tem uma solubilidade de 1,5 microgramas por milímetro cúbico. E ela é mais radiopaca do que a Proof, então, ou seja, ela é a resina radiopaca com carga cerâmica da empresa. A outra resina da Horus é a Bioprint Proof. Ela é uma resina que possui uma carga de cerâmica sendo em sua grande maioria nanoparticulada. Ela é indicada para a confecção de coroas e elementos provisórios. Falando das propriedades da Bioprint Proof, ela tem uma tensão de flexão média de 108 e máxima de 110 megapascais. Ela tem um módulo de elasticidade de 3.026 megapascais e sendo como máxima 3.291. Então vamos comparar um pouquinho. Se a gente comparar com a Crown, ela tem uma tensão máxima de 120 megapascais e a Proof ela tem 110 megapascais, o que é uma diferença já, mas eu não acho uma diferença tão grande assim. E o módulo de elasticidade máxima de 3.600 na Crown para 3.290 na Proof. E ela é uma resina, a Proof, que não tem radiopacidade, o que é um problema, que a Crown já traz de vantagem ser radiopaca. E ela é vendida pela Aditec. A BioCrown por 1.400 por 250 gramas e a Proof 650 por 250 gramas. A última resina que eu vou trazer para vocês, que nas minhas pesquisas eu encontrei, foi a Nanolab da Vilcos. A Vilcos é uma empresa nacional sediada hoje em Petrópolis. Tem um portfólio grande de produtos e entre eles vende essa resina, que é a Nanolab 3D. Ela é uma resina nano-híbrida que tem partículas cerâmicas. E ela é indicada para impressoras LCD e provavelmente DLPs, porque não encontrei isso dentro das informações que eu achava nas minhas pesquisas. O que a gente tem sobre essa resina são muito poucas informações sobre ela. Não achei especificações técnicas, enfim. Mas a gente vê que ela é vendida hoje pelas dentais e o valor dela é R$ 1.599 por 250 gramas. Eu achava interessante que, se a empresa tiver interesse, que passasse as especificações técnicas dessa resina para que a gente possa comparar. E aí, pessoal, o que acharam das minhas pesquisas, pensando em trazer para vocês todas as resinas com carga cerâmica que a gente tem no mercado? Isso dá um trabalho, é difícil qualquer pessoa ter disponível todas essas resinas para que a gente possa fazer testes,
Se as empresas tiverem interesse, eu me disponho a testar todas elas para que a gente possa trazer mais informações clínicas dessas resinas, o que seria muito legal para que a gente possa passar essas informações para todas as pessoas e cada um escolher a melhor resina e que vai se adequar ao seu dia a dia clínico, ao seu bolso, né? Cada um tem um custo diferente para que a gente possa então trabalhar cada vez melhor com elas. Mas antes de ir embora, não se esqueça, se você gostou desse vídeo, de dar o like, é bem importante, de se inscrever no canal, faça os comentários. Se você tem alguma resina que eu não falei aqui, que contém a carga cerâmica que eu não achei nas minhas pesquisas, ou daqui a pouco uma resina nova que está aparecendo no mercado, escreve nos comentários que eu posso ir atrás e fazer um novo vídeo explicando também essa nova resina. Até mais!